Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela importante mensagem que o Senhor tem hoje para a tua igreja amada, pois é mensagem de consolo, de amor de Deus para você abençoado. Uma mensagem de amor para o seu coração. Portanto, fala, Deus, ao nosso coração, aquilo que precisamos ouvir nessa manhã. Converte, firma esse teu filho no evangelho da tua graça. Ilumina os olhos do nosso entendimento para compreender letra por letra, palavra por palavra. E receba, creia, tome posse, confesse nesse momento para o seu Deus: eu quero aprender, eu quero entender, eu quero compreender a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero ver a minha vida mudar e mudar para melhor, por meio da tua graça, Senhor, que tem o poder de edificar. Por meio de tua graça, eu recebo a mudança em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Louve a Ele com suas palmas. A mudança total e completa em sua vida. Recebo. O tema de hoje tem por título, o nome da reunião, anote: a bondade de Deus é imensurável. É o título da reunião de hoje. Você que costuma anotar no seu caderninho de anotações, escreve aí: a bondade de Deus é imensurável. A bondade de Deus não se pode medir, amado do Senhor. É algo imenso, grande. Bondade essa que se manifesta principalmente nos momentos das nossas dificuldades. O objetivo do tema de hoje, da reunião de hoje, é mostrar para todos vocês, muita atenção, a bondade de Deus. O objetivo é mostrar essa bondade, mostrar para você que Deus vê o nosso sofrimento e tudo Ele fará por você. Ele está vendo essa fase de dor, de luta que você está enfrentando, dentro da sua casa e fora dela. E o objetivo é esse, mostrar isso para você. Deus está vendo o seu sofrimento. E tudo Ele fará por você. Você não está sozinho. Diga: eu não estou sozinho. E você vai aprender também que mesmo sendo homem de Deus, uma mulher de Deus, sendo povo de Deus, nós não estamos isentos de enfrentarmos dificuldades. Você não está isento de enfrentar, como por exemplo, a tristeza, o desânimo, os desertos da vida. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar tudo isso. E eu quero mostrar para você um exemplo maravilhoso que está na Bíblia, para que você possa entender tudo isso com Bíblia, com palavra. Abrindo a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos lá. Me permita contextualizar para vocês, antes de lermos, para que você entenda melhor o que está aqui no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Nós vamos falar aqui de um profeta muito conhecido, o profeta Elias. O contexto é o seguinte aqui: Elias foi um grande profeta, um grande homem de Deus, que Deus, através da sua vida, realizou milagres extraordinários, grandes. De certa feita, Elias orou quando não havia chuva, e a chuva se fez.
Elias orou também para que descesse fogo dos céus, e o fogo caiu, abençoado. O capítulo 18 narra tudo isso. Em casa você pode meditar. Elias era um portento de fé, que combateu também, principalmente, o bom combate, para que o povo de Israel saísse da idolatria, porque o povo era idólatra. E ele combateu o bom combate, para que o povo saísse da idolatria que estavam vivendo, e passasse a servir ao Deus vivo, ao Deus que Elias estava servindo. Hoje em dia, a gente vê que a história se repete, né? Como é mais ou menos no nosso tempo. Pessoas que gostam mais da mentira do que da verdade. A gente vê a idolatria também. A homens, a objetos ungidos e também a santos de gesso, de pau, de ferro, de pedra. A gente percebe que a história se repete. Estamos diante de um sistema religioso que está agindo da mesma maneira, onde a mentira o povo adora. Adora a mentira. Tem pastores que pregam coisas que não estão na Bíblia, e o povo dá ouvido, e o povo segue, e o povo ama aquilo. Agora, quem fala a verdade, o povo despreza, joga pedra, persegue, não respeita. Há muitas pessoas que não respeitam aquele que fala a verdade. Quando você fala a verdade, olha, você é um abençoado. Jesus destruiu todo o mal. Você é um espírito e um corpo de carne. Aí aparecem pessoas para tirar pedra, para perseguir. Agora se fala que você é um endemoniado, que você tem que pagar o preço, que você tem que pegar o objeto para Deus prosperar. Muitas pessoas dão valor a isso. As pessoas acreditam nisso. Não, ó, Jesus é esse papel. Sim, recebo. Recebo porque eu preciso de um ponto de contato. Agora, se você fala para a pessoa, olha, basta você adentrar aqui com o seu pedido no coração. Use a fé. Chame a existência. Aí aquela pessoa religiosa pensa assim, mas é muito pouco. Só isso. Essa igreja não é de Deus. Aqui não tem fogo de Deus. Eu gosto de uma coisa, né? Quero um amuleto, eu quero um objeto. Eu quero algo para pegar. Só isso é muito pouco. Então você está dizendo que o Espírito Santo não é suficiente em você. É pouco em você. Você precisa de mais coisinhas dadas pelo homem para ele se tornar suficiente em você, porque ele ainda não é. Nós precisamos entender que a presença do Senhor já nos é suficiente, porque ela está completa em nossa vida. Completa. Em nome de Jesus. Então, só por isso, por falarmos essa verdade, você é perseguido. Então Elias foi perseguido, mas combateu o bom combate. Foi um portento de fé esse homem, mas mesmo sendo de fé, você é homem. Você ainda é ser humano. E como tal está sujeito a momentos difíceis. Como ser humano, você está sujeito a passar por desertos, a momentos de depressão. Você pode cair em depressão, a estar triste, desanimar, sentir medo. Você é um filho de Deus, você é um escolhido, você tem a presença do Senhor dentro de você, mas você ainda está em um corpo de carne, como anjo de Deus, como espírito. Você ainda está em um corpo de carne. Então você está sujeito a sentir as coisas. E não se angustie por causa disso. Nós somos seres espirituais, diz Paulo. Nós somos fortes por dentro. Em casa, leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, verso 7. Lá Paulo diz, olha, nós somos anjos em vasos de barro, espíritos dentro de um corpo de carne. E que estamos vivendo aqui por um tempo determinado por Deus, que só Ele sabe até quando, né? Até quando vamos estar aqui. E nesse Espírito está unido o Espírito do Senhor. Digo, o Espírito do Senhor está em mim.
E é por causa desse Espírito, o Espírito de Deus, que podemos dizer, podemos afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. É que podemos executar a nossa missão aqui na terra, de sermos luz do mundo, sal da terra, porque você não tem força própria. Nós dependemos de Deus. Diga: de Deus. Dependemos de Deus. Mas como qualquer vaso de barro, você sabe que um vaso de barro se quebra, né? Nós também. Como qualquer vaso se quebra facilmente. Nós somos anjos em um corpo de carne, como seres espirituais. Nós somos muito poderosos por dentro. Podemos tudo utilizando a nossa fé. Tudo abençoado. Como Elias. Elias utilizando a fé, a chuva aconteceu. O fogo desceu do céu. E muitas outras coisas aconteceram, diz o capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Eu estou contextualizando para vocês, para quando a gente entrar na leitura, você ter uma visão geral do texto e do contexto. Bom, já sei o que aconteceu antes e o que vai vir agora. O que vai suceder agora nessa leitura. Por isso que eu estou te dando essa introdução. Elias usou muito a fé. Porém, pela vontade de Deus, nós ainda estamos em um corpo de carne. E por conta disso, o que é que acontece? Às vezes, fraquezas, falhas, tristeza. E tem pessoas que pensam: eu não poderia estar assim, afinal eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Que vou sempre à igreja, que estou sempre orando, louvo a Deus, estou na graça dele, eu não poderia estar assim. Pode sim. Você pode acordar de manhã e acordar triste. Hoje eu estou tão triste. Estou com saudade daquela pessoa que já se foi. Estou com saudade da mamãe, que já está no Senhor. Você está sujeito. Ou do papai, enfim. Ou uma situação que aconteceu no seu trabalho, ou algo no seu casamento. Você tem a tendência, porque você ainda está no corpo de carne, a ficar angustiado, a ficar preocupado com tudo isso que está acontecendo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Porque você ainda está em um vaso de barro abençoado. E esse vaso de barro, que é o seu corpo de carne, às vezes apresenta problemas. Você pode ter momento de depressão, de choro, de angústia, de tristeza, de solidão, de medo. A sua grandeza, meu amado, está no Espírito. Não é na carne, é no Espírito. É no seu Espírito que você é poderoso. No caso de Elias, ele se sentiu assim, em um momento da vida dele. Mesmo sendo homem de Deus, ele teve os seus momentos de dificuldade. Momentos que ele não suportou a pressão que ele estava enfrentando. Perseguição, ameaça de morte, um povo que não dava ouvido ao que ele falava acerca de Deus, e isso deprime um homem de Deus. Você falar, e aquelas pessoas não darem ouvido ao que você está falando. Isso deprime um pastor. Pessoas que têm o ouvido fechado para as coisas de Deus, um povo de coração duro, angustia uma autoridade. E no verso 19... a partir do verso 1, fala que existia um rei chamado Acabe na sua época. E esse rei Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel. Era a mulher do rei Acabe. Acabe, apesar de rei, isso é importante falar, ele era dominado pela mulher. Traduzindo, era um boca mole. Era uma pessoa que se deixava se dominar pela sua mulher. A mulher tem o direito, isso é bom ser colocado, a mulher tem o direito de fazer as suas colocações, e deve, de ter a sua opinião, mas um homem dominado, mandado por uma mulher, é antibíblico. É antibíblico que um homem seja manipulado, dominado
por uma mulher. Como também é antibíblico um homem tirano, que espanca, que bate na sua mulher, que maltrata a sua esposa, que trata com desprezo e ainda trai. Além de bater, além de desprezar, ainda trai. O homem deve tratar a sua esposa com todo amor e respeito e educação. E não só a esposa, os filhos também. Os filhos também. Com amor e respeito. Porque o homem é o cabeça da família. Mas, para essa palavra ter força, valer na vida desse marido, ele tem que respeitar a palavra de Deus. Uma vez ele respeitando a palavra de Deus, ele vai respeitar a esposa que tem e a família que tem. Porque um marido que bate, espanca, trai e faz uma porção de outras coisas, não tem como uma mulher ser submissa a um homem desse. Não dá. A submissão existe na Bíblia, o homem é o cabeça, mas quando esse homem é convertido. Um homem que usa droga, vive bebendo, está sempre caindo, e a mulher tem que buscar ele na esquina, do bar do Zé, e etc e tal. Aí não dá. Você vai ser submissa a um homem desse, que quando chegar ainda vai te bater e vai quebrar tudo, já não tem quase nada, pastor. Quebrar o resto que não tem, aí não dá. Submissão é com sabedoria. Eu vou ser submissa a você, mas você tem que ser submisso a Deus. Se você como marido não for submisso ao meu Deus, não tem condições de eu ser submissa a você como esposa. Então, os direitos são iguais, ambos têm que se respeitar, a mulher tem direito de dar a sua opinião, etc e tal, porém o homem é o cabeça da família com respeito e amor. Amém? Amém. E esse Acabe, Jezabel mandava nele a tal ponto de ameaçar Elias. Olha, eu quero que mate o profeta Elias. Ela mandava mesmo no homem. Essa Jezabel não gostava de Elias, por ser um profeta de Deus, porque ela tinha outros deuses. O Deus da Jezabel era Baal. Esse é o meu Deus. Já o Deus do profeta Elias era o Senhor dos Exércitos. Então, essa mulher não gostava dele. Ela faz uma ameaça, porque Elias havia matado os profetas do Deus dela, como diz o capítulo 18, verso 40, depois você lê, tá? Elias, o profeta, mata os profetas do Deus de Baal. E assim diz o primeiro livro de Reis, uma vez que eu contextualizei para todos vocês, o capítulo 19, verso 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um que? Deles. Assim como você matou os meus profetas, do meu Deus, o Deus que eu sirvo, Baal, eu também vou te matar, ó Elias, porque eu te odeio. E você, ó Acabe, trata de me obedecer aqui, porque quem manda aqui sou eu aqui. Quem manda em você aqui sou eu. Porque a mulher era manipuladora. E ela mandou essa ameaça para o profeta Elias: eu vou te matar, hein? E o que você esperaria de um homem que fez descer fogo do céu e chuva? Vem quente que eu estou fervendo, né? Vem, pode vir, porque eu já passei por tantas outras situações. O que você espera de um profeta que orou e o fogo caiu do céu? E a chuva e tantos outros milagres extraordinários. Firmeza, ousadia. Porém, ele era homem, ser humano. E veja o que diz o começo do verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar o quê? A sua vida. Ele temeu. Agora, por que ele temeu? Porque era homem, ser humano. E como todo ser humano, você está sujeito o quê? A de repente, muita atenção, por causa de uma situação ou de uma palavra,
por causa de uma situação e de uma palavra, a entrar em depressão, a entrar em tristeza, sentir medo. Talvez por esses dias, ou uns meses atrás, ou recentemente, ou talvez agora, você, por causa de uma dificuldade, por causa de uma situação no seu trabalho, ou fora, ou na família, você está com esse medo. Eu estou com medo disso acontecer. Eu sinto, pastor, muito medo disso acontecer. Por estarmos no corpo de carne, estamos sujeitos a isso. Mesmo sendo homem de Deus, mulher de Deus, pastor, colaborador, seja quem for, estamos sujeitos a passar por isso. O apóstolo Tiago diz no capítulo 5, verso 17, anote para ler em casa depois. Ele diz lá que Elias era homem semelhante a nós. Ele fala sobre Elias, o apóstolo Tiago, 5,17. Que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. De estar pronto a enfrentar uma situação e em outro momento triste, preocupado, ansioso. Isso não acontece com a gente também? Tem momentos que a gente está tão preparado para enfrentar uma situação, né? E depois, em outro momento, a gente está tão desanimado, tão triste. E isso tudo é por causa desse corpo que nós temos. Não se angustie se de repente você chorar, ficar triste. Eu não sou um bom cristão, porque eu não poderia estar assim. Eu não poderia ficar triste. Você pode sim ficar triste, porque você está num corpo de carne. Jesus se entristeceu. O nosso Senhor Jesus chorou, Paulo diz, lá em Hebreus 5, versos 7, 8 e 9. E também os livros históricos, Mateus, Lucas, Marcos e João, fala que ele chorou, ele se entristeceu. Porque não é fácil viver nesse mundo, lidar com pessoas, conviver com outras carnes. Existe adversidade, existe inimizade, existe ciúme, existe ira, existe mágoa, inveja, gente falsa. Ah, meu Deus, tem tanta coisa. Não é fácil, não. E só a graça de Deus para nos ajudar a suplantar tudo isso, porque senão a gente fica envenenado. Quando vai ver, você está igual ou pior. Se não é o Cristo de Deus em nós. Se não é a palavra de Deus em nossa vida. Não devemos nos entristecer. Não devemos. Temos que evitar, lutar, para não ficar assim. Mas acontece. O que não pode é você se entregar à depressão, à tristeza. E ficar meses e meses deprimido, sem querer se levantar da cama, sem querer tomar banho, sem querer comer, sem querer trabalhar, enfim. A depressão existe. O que não pode é você se entregar a ela. Você tem que reagir em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós somos super anjos no Espírito. No Espírito. Mas nem eu e você somos super-homens. Super-anjos sim, mas super-homens não. Em breve eu vou trazer uma pregação assim para vocês. Você é forte por dentro, mas nessa casca aqui não. No corpo de carne não, abençoado. Pode acontecer o dia mau, que você vai acordar triste, ou deprimido, ou preocupado. Isso acontece contigo? Porque isso acontece comigo. Dificilmente um pastor assume isso, que ele acorda preocupado, ou que ele acordou triste. Aliás, quando eles falam dos profetas, eles pregam de uma forma que parece que 24 horas, os profetas nunca sentiram nada. Nem dor de cabeça, nem preocupação, nem desespero, nem tristeza, nem angústia. Eles apresentam os profetas como super-homens, como homens de ferro, ou de plástico, que nunca sentiram nada. E você está vendo aqui um exemplozinho que eu estou dando. Elias sentiu. E depois você vai ver mais adiante, depressão, ele sentiu depressão. Tanta luta, a pressão era muito grande, ele se sentia sufocado com a responsabilidade que ele tinha, e por ver um povo tão carnal, tão idólatra, tão ignorante, tão distante dos caminhos de Deus, e isso deprime uma pessoa. Deprime você ver um filho nas drogas,
Deprime você ver um casamento na lama. Deprime. Deprime você ver uma pessoa no leito e o médico fala, olha, não tem jeito, não tem cura. Isso entristece. Você está num corpo de carne. Mas tem pregadores que não. Não, você tem que mostrar que você é de ferro, que tudo você pode. Sim, tudo nós podemos, mas por conta do Espírito. Mas mesmo assim, ainda sentimos. Porque você não é de plástico. Você não é de ferro, você ainda é ser humano. Se você perde alguém, você sofre, você chora. Depois aquela ferida vai fechando, mas ainda fica a saudade daquele ente querido que partiu para o Senhor. Fica a saudade. E por que às vezes eu sinto isso, pastor? Será que eu estou sendo fraco como cristão? Não! Você ainda está nesse corpo de carne, você ainda não saiu dele. Então você vai sentir saudade, você vai se lembrar, você vai ver algumas fotos e você vai lembrar da mamãe. Puxa vida, como eu gostaria de ter a minha mãe aqui para sentir o cheiro dela, o carinho dela. Oh, pastor, como eu queria dar um abraço nela agora. Então isso dói. E você não pode ficar angustiado. Ah, eu não estou sendo uma boa cristã. Eu estou sendo muito fraca. Oh, amado de Deus. Você está num corpo de carne. E Deus compreende. O nosso Senhor Jesus participou de carne e sangue para entender melhor eu e você. O que a gente sente. O que se passa nessa cabeça. E tem uns pensamentos feios que passam, não é só coisa boa, não. Passa um monte de pensamento feio. E Deus entende você, compreende você. Como também na dor, na tristeza, na angústia. Ele entende você. Ele sabe, está num corpo de carne. Mas, se você tem uma comunhão com Deus, logo você se levanta. Por isso que é bom você ter sempre o seu contato com Deus, a sua comunhão com Deus. Um servo mesmo que congrega, que alimenta o Espírito, que louva, que ora. Aí você suplanta. Você não fica naquela depressão. Tem pessoas que têm tendência a ser depressivo. A tendência. Mas se você é uma pessoa que tem o contato com as coisas de Deus, você passa. Você supera. Você não fica constantemente depressivo. Você sente aquela depressão, mas passa. Passa. Ela não domina você. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Nós temos que cuidar muito bem da nossa parte espiritual. Amém? Para não ficar a mercê da nossa carne. A partir desse verso 3, aqui do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, a Bíblia começa a mostrar para a gente tanto a força como também a fraqueza do homem. E isso é muito importante da parte de Deus para nós. É muito importante Deus mostrar isso, porque isso serve de consolo. A experiência de Elias serve de consolo para mim e para você. E vamos seguir lendo. Aqui, ó, o verso 3 por diante. E assim diz: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar o quê? A sua vida. E foi e chegou a Batseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Esse moço que ele fala aqui era o ajudante dele. E tem pessoas que quando elas estão muito deprimidas, preocupadas, elas até ficam isoladas, né? Não quer contato com ninguém, até se afasta. E você vai perceber isso aqui. Verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio assentar-se debaixo de um zimbro, uma árvore com uma copa bem grande, com uma sombra grande. E pediu para si mesmo o quê? A morte. Disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo o quê? Do zimbro. Depressão, tristeza, angústia. Tomado pelo medo, pela angústia, pela tristeza, e todo ser humano está sujeito a ficar assim, como o profeta o quê? Elias. Que o sistema religioso não tem a capacidade de explicar, porque mostra os homens de Deus como pessoas fortes o tempo todo, o tempo todo. O nosso Deus é um Deus forte.
é o forte dos fortes. Diga, eu recebo essa palavra. Mas o seu corpo de carne não. E era grande a luta do profeta Elias, de viver falando para um povo, gente, se convertam ao Deus vivo, deixem a idolatria. E o povo não lhe dava ouvidos. E isso às vezes angustia de fato e de verdade. Deprime uma autoridade de Deus, deprime o pastor Sandro, deprime o pastor Heraldo, por exemplo, de ver o povo de Deus na mentira, desprezando o quê? A verdade. E tem tanta gente dando crédito à mentira. Tem tanta gente atrás de coisas que não têm valor, de coisas que não estão na Bíblia. E Deus quer para o nosso ministério, para a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um povo com qualidade. E através desse povo, trazer um outro tanto com qualidade. Amém? Amém. E eu recebo que você faz parte desse propósito, dessa meta, desse plano de Deus. Ele fez aqui, lendo o verso 4 e o comecinho do verso 5, o profeta Elias fez aqui o que todo depressivo faz. Não é verdade? Todo. Que é ficar quieto, ali, isolado na cama, sem vontade de fazer nada, não quero ver ninguém, e nem falar com ninguém, sem querer contato com ninguém, longe de todo mundo. Ele até deixou o ajudante dele, ó, fica aí, eu vou andar aí por esse mundo afora. Estou muito triste com o que está me acontecendo, eu preciso fugir. Estou muito angustiado, estou com medo, meu coração está triste. E dependendo da situação, chegamos a pedir até a morte. Talvez você já disse isso, Deus, fecha o fôlego da minha vida, me mata, porque eu não aguento mais, eu não quero mais viver. Pastor, eu já cheguei a pedir isso, Deus, fecha o meu fôlego de vida, me mata. Aí depois eu olhei para os meus filhos, eu ia até tomar um veneno, pastor, eu ia tomar um vidrinho de chumbinho para matar ratinho que eu tinha lá, agora eu vou acabar comigo, é agora. E Deus não permitiu, porque Deus tem um propósito na sua vida, amém? E você não vai morrer sem antes cumprir tudo que Deus tem para cumprir através de você. Tudo. Veja que Deus ele é tão misericordioso, Ele compreende a dor de uma pessoa. Quando ela está triste, quando ela está preocupada, ansiosa, ou deprimido. Que no verso 5, é um detalhe fininho, mas se você prestar bastante atenção, você percebe. Deus, na sua providência, lhe enviou um anjo. Esse mesmo Deus faz isso contigo também. Ele coloca anjos para cuidar de você. Porque você está tão angustiado, tão tristinho, que Deus envia anjos. Anjos, cuida dele, cuida dela, porque está abatido com a situação, está triste. Com a notícia do familiar, com a notícia do médico. Está muito triste. Anjo, cuida, ministra. O Salmo 91 vai se cumprindo. Diga graças a Deus. Olha só. 1 Reis 19, 5. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olha o cuidado do Senhor. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. Você vê que o depressivo é assim, né? A pessoa quando está em depressão, ela levanta um pouco, depois volta de novo para a cama. Ah, meu Deus. Deus viu o sofrimento desse homem, de Elias, como vê o seu também. E o meu. E cuida. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe. Tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo o quê? Longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, que não era só uma comida física, mas entenda, uma comida espiritual também,
tá? Não era só a física, mas Deus estava tratando, cuidando dele. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Então a gente vê aqui um Deus que vê o sofrimento dos seus filhos. Diga, Deus vê. Essa comida significa a física. Entenda também como comida espiritual. Diga espiritual. Na hora difícil, na hora triste de nossas vidas, o alimento que Deus nos dá é a sua palavra. No momento mais difícil da nossa vida, o que é que Deus faz com a gente quando a gente adentra aqui? Ele dá o quê? A comida. E que comida é essa? É a palavra. O alimento o quê? Espiritual. Para o seu consolo. Ele cuida. Esse Deus, ele não abandona. Então a gente vê nessa evidência do verso 5, 6, 7, 8, um Deus que cuida, um Deus que não abandona, que compreende as nossas fraquezas, mesmo sendo homem de Deus. Ele sabe, meu filho, eu te entendo, eu compreendo, o meu filho Jesus participou de carne e sangue, é difícil viver nessa casca. Deus, ele compreende. Amém? No verso 9, Deus começa a sacudir Elias. Olha só, porque ele precisava sair daquela situação. Você sente, mas você tem que se esforçar para sair da situação. Ali entrou numa caverna, Elias, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Está vendo? Que ele recebeu os 2 alimentos. Ele disse, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, rapaz? Eu já coloquei anjos para te servir. Eu sei que você está sofrendo uma pressão tremenda. É luta de um lado, é luta do outro. Está difícil. Eu sei que é árduo viver em um corpo de carne. Está aí na missão que você está, diante de um povo tão incrédulo e sendo perseguido e jurado de morte. É difícil, mas se levante, meu filho. Erga a cabeça. Desenvolve a confiança. Vamos, eu sou contigo. Nossa, só saber que tinha um anjo ali cuidando de mim, eu já estava pronto. Opa, é agora, meu Senhor. Vamos que até um anjo trouxe aqui pão na brasa. Poderia ser uma pizza na brasa, né? Trouxe até uma comida na brasa, cuidando de você. Isso mostra o cuidado de Deus. Isso não é bom falar, né? Não leve isso ao pé da letra. Assim que eu chegar em casa, eu quero ver se realmente o que o pastor pregou vai se cumprir. Se um anjo vai trazer um pão na brasa para mim. Quentinho assim, sabe? Eu quero, porque eu gosto de pão caseiro mesmo. Assim, sabe? Na pedra mesmo, aquela coisa. Ó, abençoado, pelo amor de Deus, não mistura as coisas, não confunde. Como diz a dona Divina, não viaja na maionese não, tá? Tenhamos todo a mente de Cristo. Aqui a gente vê o cuidado físico, mas a gente vê também o cuidado espiritual. E o que é que nós tiramos dessa situação? O cuidado espiritual, que é o que nós estamos recebendo nessa vida, e vamos continuar recebendo de Deus. E esse Deus vai providenciar o físico também, o teu sustento, o alimento, porque você vai perseverar, você vai trabalhar e Deus vai te honrar. Já tem ministério que diz, não, e você vai fazer o sacrifício e terça-feira você já é empresário. Tudo errado. Porque o nosso Deus não é a lâmpada de Aladim, que você dá aquela esfregadinha e o gênio aparece. Sou eu, Jesus. O que você quer, meu filho? Peça que o amo, o mestre. Você tem direito a 3 pedidos, viu? Aproveite bem os 3 pedidos. Bom, quero um carro importado. Ó, vê se é um só, hein? Eu quero apartamento. Eu quero também casa na praia. Já esgotou os 3 pedidos. Então, ele não é a lâmpada de Aladim, não, abençoado. Existem coisas na Bíblia que a gente vê que de imediato aconteceu. E já a gente vê outros episódios que, para acontecer uma cura, por exemplo. Lembrei agora do centurião. Ele teve que ir ao encontro do Senhor Jesus.
Senhor Jesus, me dá uma palavra, porque eu tenho certeza que o meu servo será o quê? Curado. Então existe fase da nossa vida que leva um tempo de certas coisas cicatrizar, curar, serem resolvidas. Mas que há poder nas suas palavras, e por haver poder nas suas palavras, o milagre está para chegar. Daqui a pouco você vai tomar posse em nome de Jesus. Está pertinho de você tomar posse. Ele vai chegar à existência na sua vida. E você tem que ter essa maturidade. As pessoas querem tudo de imediato. Não, eu quero ver se o Deus daqui é poderoso mesmo. Que eu quero agora. Primeiro você precisa se firmar. Você precisa se converter ao chefe do mundo. Você precisa abrir o seu coração para obedecer a palavra dele. Ser discípulo dele. Mudar por dentro. Como é que Deus vai te dar vitórias se você é um poço de ressentimento? Se você é abençoado é uma pá virada. Se você é abençoado, não pise no meu calo, porque senão eu viro um bicho. E olha, pastor, que o monstro aqui é perigoso. Se você se magoa com o olhar, se você com o olhar você cai. O meu mundo caiu. Então, está precisando de uma transformação, tá? Então, antes de você começar a tomar posse, é como diz Jesus, buscai o reino. Amém. As demais coisas vão sendo o quê? Acrescentado. Vai buscando me servir, vai sendo um adorador. Procura ser feliz primeiro, para depois fazer os outros felizes. Seja nova criatura. Muda. Começa a ter uma boa confissão, uma boa palavra, porque você só fala peste, infeliz, inferno, vida desgraçada, vida maldita. Eu não sei para que eu tive esses 2 filhos, vocês 2 são os 2 malditos, era para ter morrido, os dois. 2 pestes na minha vida, o teu pai não presta, nunca prestou. É por isso que a vida não muda. Porque você, além de maltratar os seus filhos, você ensina para eles o ódio. Você está ensinando para os seus 2 filhos a ser 2 tiranos. Vai bater, vai espancar, vai ser crianças violentas. Do mesmo jeitinho que a mãe está fazendo, falando, ensinando, vai ser. Violentos. Voltando aqui às considerações do profeta Elias, aqui Deus sacode o homem para ele sair do desânimo. Sentir, eu entendo. Mas não permaneça não, meu filho. Vamos. Levanta a cabeça. Eu sou contigo, por onde quer que andares. Agora, antes de lermos o verso 10, eu quero chamar a sua atenção aqui. O profeta Elias, ele faz um discurso que muitos fazem também. Que acontece muito com a gente às vezes. Olha só, verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Veja que a preocupação dele não era só o fato que ele foi jurado de morte. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, Deus. Esse é o tipo de discurso que às vezes acontece com a gente também. Da seguinte maneira: oh meu Deus, eu tenho ido à igreja, eu tenho dado o meu dízimo, a minha oferta, eu tenho sido fiel e zeloso à palavra da tua graça. Por que, Senhor, aquela pessoa tem feito isso comigo? Por que eu estou assim? Por que está acontecendo isso comigo? Por que essa situação deu errado? Por que, meu Deus? Por que meu dinheiro não saiu até agora? Por que aquele juiz, aquele bendito juiz ainda não bateu o martelo a meu favor? Se aquele dinheiro, aquela herança, aquela casa, aquele terreno é direito meu. Por que, meu Deus? Por quê? E Deus nesse momento entende. Porque nós estamos num corpo de carne. Deus entende a gente em nossas fraquezas, na hora da agonia, na hora da angústia de nossas vidas.
E esse Deus providencia consolo, diga consolo, um escape, em nome do Senhor Jesus. Ele entende. Isso aqui está registrado na Bíblia, justamente para mostrar que Deus entende o que o ser humano sente. O discurso de uma pessoa que está triste, deprimida. Olha, Senhor, mas eu tenho sido fiel a Ti. Tipo assim, isso não poderia estar acontecendo comigo, eu sou um profeta. E Jesus, que era filho de Deus, que apanhou e recebeu cusparada, não poderia ter acontecido aquilo com ele? Então, às vezes, você se maldiz, ou fica chateado com Deus, ou maldiz a vida, ou fala assim, nunca mais eu quero saber da Bíblia, nunca mais eu quero saber de Deus, porque você passa por situações. Como se nada pudesse mais acontecer na sua vida, uma vez que você conheceu a Deus. A palavra de Deus, não. Agora que eu conheço a palavra da graça de Deus, eu não posso passar por mais nenhuma dificuldade, porque agora eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Se eu estou na igreja, pastor, eu não posso sentir dor de cabeça, nem resfriado, nem tristeza, nada. Ninguém na minha família pode morrer. Ninguém, viu, pastor? Mas ninguém. Ué, vai ficar tudo o quê? Para semente, é? Aí depois planta de novo, para nascer de novo? É abacate, é? Você come, fica caroço? É abacate. Falando em abacate, o quintal da Dona Divina tem muito abacate, mas ainda não está na época. Está lindo? Logo, logo. Estou profetizando, logo, logo. Então, abençoados, voltando aqui às considerações, eu brinco assim para descontrair vocês, para não ficar uma reunião séria. Reunião lá é muito séria, você viu, eu nem pisquei, fiquei assim o tempo todo. Eu temi, né? Estava com medo de dar uma piscadinha, o pastor repreendo agora. Não, fica à vontade, você pode sorrir, pode louvar a Deus, bater palmas para o Senhor Jesus como agora. Isso, pode. Você pode assoviar também. Isso. Diga, a nossa igreja é de um povo feliz. Louve a Deus de novo. Glória a Deus. Que passa pelas dificuldades, mas que está sendo orientado por Deus a reinar em vida. Nós estamos aqui recebendo o quê? A bondade de Deus, o carinho de Deus, porque às vezes você se sente o quê? Angustiado. Eu acho que eu estou sendo fraco. Eu acho que eu não sou um bom cristão, meu Deus do céu. Porque quando você liga a sua televisão, você vê pregadores, você vê aquela pastora, aquele bispo, nossa, queria ser como ela, como ele, olha. Esse sim é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É forte, você não vê fraqueza, pastor. Você olha assim, pastor, você não vê uma falha. Você não vive com a pessoa. Pastor, eu tenho quase certeza que nem solta pum. Não queira ficar 24 horas com essa pessoa. Não queira ficar 24 horas com o pastor Sandro. É abençoado, porque eles querem passar essa imagem. E essa é a imagem que o povo religioso tem daquele pregador lá da televisão. Um homem santo, perfeito, que não tem falha, não tem nada de errado. E você olha assim, você fica até constrangido. Bate uma tristeza. Tem muito irmão, tem muitas ovelhas triste dentro da igreja. Porque ela se olha, nossa, eu falhei, eu não poderia ter falhado, mas o pastor não, ele é o super-homem, ele é perfeito, eu não vejo uma falha. Tem sim, abençoado, é que ele esconde, é que aquela pastora esconde, é que aquela bispa lá esconde. Enfim, aquele apóstolo, abençoado, o pastor que vocês têm aqui, esse que está com o microfone na mão, tem corpo de carne, sujeito às mesmas fraquezas que você. Os pensamentos que você tem também passam na minha cabeça. Pastor do céu, eu estava pensando o tempo todo que você era um homem tão santo, tão santo, tão santo, tão santo. É, abençoado, desculpa, eu te decepcionei. Mas eu também, por conta de Deus, estou te amando também. Me ame. Por conta do Deus maravilhoso que está me ensinando aqui, santo, não é só você não. A ovelha também. E a gente se suporta e a gente tem que se amar.
É por isso que o Evangelho diz, não olhemos a ninguém segundo a carne. Porque se a gente olha, a gente fica o tempo todo julgando, como é que pode, né? Uma evangélica. É evangélica desse jeito, nessa situação, passando por um momento difícil, dificuldade. Como é que pode? É um evangélico, um homem de Deus. E Paulo que ficou enfermo, quase cego, estava enxergando quase nada. Ô fulano, escreve aí para mim as minhas epístolas. O que diria você diante de uma cena dessa? Ué, você é apóstolo, quase ceguinho da Silva, meu filho. E um outro aí está escrevendo a tua carta. O que é que Deus pode fazer por mim? Mas não era Paulo. Não era Paulo que curava, mas a palavra que saía da boca do apóstolo Paulo. E é aí que você tem que ter maturidade. Não é eu aqui, mas é o Deus da Bíblia que está consolando você, te dando sabedoria agora, te fazendo ser maduro nessa vida. Não sou eu, porque eu não tenho experiência. Tem pessoas aqui com mais experiência do que eu de vida, que já passou por muitas coisas que eu ainda não passei. Mas aqui não se trata de experiência humana. Aqui nós estamos tratando de coisas espirituais, do reino de Deus. Do reino de Deus. Então a gente percebe aqui, nesse verso 10, essa situação. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Seguindo, vejamos aqui o verso, é o 11 agora, né? 11. Esse verso 11, tem um outro detalhe também muito especial nesse verso 11, que eu peço a sua atenção. Ele mostra para mim, para você, que Deus, meu amado, não está em demonstrações de situações assim, estrondosas, como por exemplo, gritos, pessoas se jogando no chão. Não. Ele está na calma, na tranquilidade, na paz. É aí que você vê Deus. Amém? Olha só. Verso 11 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante quem? O Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. O que é que isso quer dizer? Que Deus não está em demonstrações estrondosas, de gritos, de um pastor ficar, ó Deus, e toca aí a trombeta, e vamos, e grito, e põe Deus na parede, e ele tem que mostrar. Se ele não curar você, a gente rasga a Bíblia. Não. Deus, ele está na bondade, na suavidade, na calma, na tranquilidade, na confiança, naquele que está meditando na palavra e confiando na palavra. É aí que está Deus. E não nesses lugares que você olha assim, nossa, deve ter Deus aí, porque é um berreiro que não tem fim. É gente caindo pelo chão. É roda, é ciranda, e vamos todos cirandar, é tanta coisa, né? E o pastor rodopiando, e o terno passando, e o povo caindo. Deve ter o poder de Deus aí. Não, tá não. Nós temos esse exemplo aqui. Terremoto, fogo, aí Deus falou, olha, eu estou na tranquilidade. Diga tranquilidade. Diga na bondade. Você recebe esse entendimento, abençoado? Olha, eu fiz uma anotação aqui importante. Deus não está nessas coisas que a gente vê aí na religião, e sim na confiança, que é silêncio para os outros, mas que é voz para Deus. Amém. A tua confiança é voz para Deus. Para o religioso, é silêncio. É um cristão derrotado, falou que está na confiança, tem que joelho no pó e gritar, e exigir. Não. Para falar com Deus, você não precisa gritar, Ele não é surdo.
tranquilo, calmamente, você fala com Ele e te ouve. Amém? Suavemente. Diga, Deus não é surdo. Verso 13. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias, ainda? Como quem diz, você ainda está aqui, meu filho? Ele respondeu: tenho sido, de novo, aquele discurso, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Por que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada? E eu fiquei aqui só, e procuram tirar minha vida. Aí no verso 18, para remir o tempo, Deus fala para ele: olha, não é só você não, viu, meu filho? Não é só você que é zeloso por mim, não. Tem outras pessoas também que levam a sério a minha obra. Não é só você não. Ó. Verso 18, para remir o tempo. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Diga graças a Deus. Então, não é só você não, filhinho, que foi extremamente zeloso a mim. Existe também um outro grupo, uma outra turma aí que está firme, fiel, não é só você não. Ele achava que era só ele. Só ele. Não, ainda tem outros aí que estão fiéis a mim. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu recebo aqueles que estão predestinados, que têm zelo no coração, que querem um compromisso sério com o nosso Deus, se aproxime do nosso ministério. Você que está me ouvindo há um bom tempo, é momento de você estar congregando, abençoado. É momento de você estar congregando, Pedra Viva. Quando a gente ama, a gente demonstra. A gente busca conhecimento para a nossa vida. A gente procura estar mais rente, mais perto das coisas do nosso Pai. E congregar é mandamento da graça de Deus. E você é meu convidado a estar aqui em nome de Jesus. A ter compromisso com a verdade. E eu recebo que Deus vai trazer muitas pessoas com esse desejo no coração, de viver mesmo a fé, doutrina. Não, pastor, estou aqui para viver um compromisso com a palavra de Deus. Não estou a passeio, não estou aqui passando porque vou dar um pulinho no shopping depois, não. Aqui é compromisso mesmo. E você também vai ver da parte do Senhor o ministério angelical em tua vida. Receba! Vocês entenderam aqui a bondade de Deus? Que Deus, Ele compreende você e te ajuda? E que não quer que você continue triste com a situação que você está enfrentando? Não quer. Ele entende, detalhe que a gente aprende, Ele compreende, mas Ele não quer que você permaneça. Que você continue sofrendo. Ele quer que você saia do sofrimento, amém? Vamos estar de pé para falar com o nosso Deus? Vamos orar? Só que nessa oração, a gente sempre se lembra de pedir. Mas vamos nesse momento agradecer? A gente sempre tem o hábito, de pedir: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Vamos aproveitar esse momento e agradecer pela bondade de Deus em nossa vida, por sua misericórdia, por ser um Deus tão bondoso e mais, que te ama, que te compreende. Ele sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado e vai te ajudar. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Estamos aqui vivos, com saúde. Quantos por aí, Senhor, milhares, estão sem poder andar, sem poder falar, sem poder ouvir, sem poder enxergar, Senhor, sem poder respirar. Que para respirar, Senhor, essa pessoa está precisando de um aparelho, senão não teria como respirar. Portanto, amado de Deus, você que me ouve também, pense um pouquinho nas coisas que Deus já fez em sua vida.
no quanto Ele tem sido bondoso com você, na sua misericórdia em te guardar, em te livrar, e você sabe disso, os livramentos que você já recebeu, o quanto você já foi guardado e tem sido guardado por esse Deus. Lembra de anos antes que você estava muito preocupado, com aquele desespero, com aquela angústia, você chorou, você estava com o seu coração pesado, doído. Lembra? Diga para Deus: obrigado, Senhor, graças à tua soberania, ao teu livramento, ao milagre que o Senhor realizou naquela época, naquele tempo, naquele período. Hoje eu estou aqui, Senhor. Muito obrigado. Com paz no meu coração, com tranquilidade em meu coração. Obrigado, Senhor. Aquela causa financeira se resolveu. Eu estava tão preocupado, Senhor, mas o Senhor foi fiel. E eu chorei, pastor. Eu me angustiei com aquela causa. E Deus, Ele compreende. Porque você está num corpo de carne, está sujeito a se preocupar, a chorar às vezes, a sentir a dor da situação. E Ele te consolou. Ele providenciou uma resposta. Ele te ajudou, Ele te deu a vitória que você tanto estava aguardando. Tanto. Apesar dos problemas que posso ter ainda, que você possa ter ainda, o Senhor teu Deus é maravilhoso, abençoado. E Ele vai te ajudar assim como sempre te ajudou. Ele vai ser contigo como sempre foi. Então, não alimente o desespero, não alimente a angústia. Sentir, todos nós sentimos, mas vamos reinar em vida. Anula essa tristeza. Eu não recebo essa angústia no meu coração, não recebo essa dor, eu não recebo essa enfermidade, eu não recebo essa palavra negativa que lançaram na minha vida, eu não recebo. Eu me declaro de bom ânimo, eu me declaro em saúde perfeita, eu me declaro reinando em vida, eu recebo a minha casa servindo ao Senhor, eu recebo o meu casamento em paz, em harmonia, em união, em um nome de Jesus. Eu recebo o poder do meu Deus, que sempre foi comigo, realizando as demais coisas. Porque hoje eu estou aqui buscando o reino, buscando alimento para o meu espírito. E uma vez buscando o alimento para o meu espírito, a bondade do Senhor, abençoado, ela se estende em todas as áreas da sua vida. Receba essa palavra. O Pai te ama. Isso. Converse um pouco com Ele. Agradeça com suas palavras, em nome de Jesus. Pense em todo o bem que esse Deus já fez, já realizou na tua vida. A proteção dEle nos teus caminhos. Esse Pai, Ele te ama, abençoado. Ele te ama. Agradeça por tudo que esse Senhor tem feito por você. Tudo. Nesse exato momento, agradeça por tudo. Em nome de Jesus. Esse Deus também quer ser amado por seus filhos. E não só que esses filhos peçam o tempo todo, mas esse Deus também quer ouvir de você a palavra obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu sou muito agradecido
E você sabe por que você tem que ser agradecido. Em o nome do Senhor Jesus. Você sabe por quê. Muito obrigado, Deus. Isso, amado. É muito importante sermos um povo que fala com Deus, que agradece e que ama. Agradeça pela palavra de hoje. Obrigado, Deus, pela glória de hoje, pela palavra que eu recebi. Foi o alimento que o meu espírito estava precisando receber nessa manhã. Muito obrigado. Deus te ama com uma bondade imensurável. Imensurável. Esse Deus te ama. Eu recebo, Senhor. Recebo o teu consolo, o teu conforto na tua igreja, na vida dos teus filhos, na vida deste que está me ouvindo agora. Conforta essa mãe, esse pai, esse filho, esse chefe de família, essa pessoa que me ouve nesse momento, aonde quer que ela esteja. Receba também o consolo de Deus na sua vida, o conforto do Senhor. Você não está só, Ele é contigo. Ele sabe, Ele vê o nosso sofrimento, Ele tem visto o seu sofrimento. E Ele não vai te abandonar. Você não está só. Eu recebo, Senhor, que eu não estou só nessa vida. Repita isso, eu não estou só nessa vida. O meu Deus é comigo. E eu recebo que eu vou ter a melhor semana da minha vida, com ministração de anjos. Louve a Ele com suas palmas. Com grande ministração de anjos. Diga para o seu irmão, se despeça dele. Deus ama você. Deus ama você, abençoado. Deus ama você. E a você que me ouve também, um forte abraço. Declaro você também tendo o melhor dia da sua vida. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.